Olá, boa noite. Boa noite, Mazan. Tudo bom? Tudo bem, Flávio? Tudo bem. O áudio tá ok? Eu tô te ouvindo bem. Tá tudo certo. Amigos, muito boa noite. É uma grata satisfação, é uma grande alegria estar com vocês, estar com o amigo Mazan. Eu agradeço já antecipadamente, Mazan, pela sua disponibilidade de tempo, por ter aceito o convite de estar com a gente, discutindo, conversando um tema tão legal, tão bacana. E a gente está conseguindo aqui otimizar, digamos assim, o nosso entendimento sobre esse tema, aprofundar, né? Trocar ideias. Muito bacana. Obrigado, portanto, bem-horadamente em relação a isso. Obrigado pelo convite, né? Para mim foi uma honra poder aceitar esse convite também, né? Levamos um tempinho para ajustar agendas e tudo mais, mas aqui estamos para falar sobre karma e destino, né? Exato. Você é uma das pessoas que estão sendo muito solicitadas, não chame o Mazan, e de fato tem uma abordagem que eu gosto bastante, que eu simpatizo bastante. Só para quem não conhece, o Mazan é psicólogo, é escritor, é palestrante e vai estar dividindo, portanto, comigo esse bate-papo. Karma e destino, Mazan. O que é que a gente poderia falar? Quer começar? Quer introduzir o tema? Podemos. A gente tem algumas vertentes para poder pensar sobre o tema karma e destino. Eu sei que o canal é um canal de raciocínios espíritas e equivocadamente, talvez, algumas pessoas atribuem ao espiritismo a palavra destino, que, de certa forma, rouba a responsabilidade que as escolhas trazem para nós. E, por outro lado, existe um equívoco ainda maior em torno da lei de causa e efeito, que em sânscrito a gente chamaria de karma, e por tabela e a prioristicamente karma é ação. Não é nada mais que isso. Tanto assim que karma não é nem positivo e nem negativo, né? Karma é aquilo que você construiu. A, a questão que a gente muitas vezes propõe quando pensa em karma e vai bebendo de outras fontes um pouco além das leituras exclusivamente espíritas, mas que você vai encontrar se você se debruça sobre Paulo de Tarso e suas epístolas, que você vai encontrar se você se debruça sobre André Luiz e sobre os textos de Emmanuel, por exemplo, é que tudo aquilo que você produz na forma de sentimento, na forma de ideia, de pensamento, de emoção, sendo que emoção aqui como um elemento mais reflexo é mais uma sinaleira do que acontece em termos de nossas programações neurobiológicas, então vai refletir mais ou menos o estágio que essa matriz corpórea vai ter, representando como a gente ainda está, pelo menos uma parcela de como a gente ainda está. Então a gente não coloca tanto a emoção, mas o sentimento, que é um elemento mais duradouro, mais cultivável, a ideia e o pensamento, e entendendo que nenhuma ação, nenhum comportamento se constrói sem ter um lastro de sentimento e de pensamento e de representações internas. E o nosso karma, como ele é composto em 3 níveis, né? O nível físico, que é a partir do que a gente faz, o nível que a gente poderia chamar de astral, se a gente pudesse falar num termo não espírita, mas num nível mais sutil, a partir do universo dos desejos e do universo dos sentimentos, aquilo que nos move emocionalmente e sentimentalmente na direção de o que nos atrai, nos repele, e no nível mental. Tudo isso junto vai formar um construto que Emmanuel chama de forma-pensamento, que André Luiz chama de forma-pensamento, e essas formas-pensamento, quando saturadas, ou seja, quando você repetiu elas muitas vezes, ela se converte
em destino, porque você saturou uma forma tantas vezes com carga sentimental, com uma ideia fixada, com uma força que você imprime, que é vibracional, que isso plasma uma imagem, e é assim que a gente vê quando a gente olha para a aura de uma pessoa, a gente vê, além da aura, a gente vai ver a imagem do que está ali plasmado. Então, se uma pessoa passa na frente de uma loja de, sei lá, sapatos, roupas, e ela gosta muito daquilo, a forma de pensamento mais comum é uma forma de gancho avermelhado. Porque ali está falando de um desejo. Então você tem um elemento que é mais eminentemente emocional, sentimental, com algum lastro de pensamento, mas ainda não virou ação. E a pessoa chega, passa pela loja e diz: ai, é lindo esse sapato, mas não vou comprar hoje não, que não está no dia do cartão. Mês que vem. Aí ela passa na semana que vem, e na outra, e ela vai repetindo essa mesma ritualística. E um belo dia ela diz que por impulso, mas não é por impulso exatamente, ela se vê já entrando na loja e saindo com o sapato numa sacolinha, feliz da vida. Mas ela saturou aquela ideia com desejo de tal forma que a ideia se converteu em ato. Então, se você pensar isso aqui, que é um exemplo bem ridículo, bem pequenininho, da vida cotidiana, e trouxer isso para o mar de eternidade, que são as nossas existências, a gente saiu semeando, ao longo das existências, um conteúdo de ideias entrelaçada com sentimentos e emoções que foram ou não se convertendo em comportamentos, mas que aquelas ideias que foram muito repetidas, aqueles sentimentos que foram muito repetidos e revivenciados muitas vezes, foram se convertendo em não somente uma egrégora que traz uma nota típica daquela pessoa e como ela vibra, mas também cria uma forma de pensamento que, ao mesmo tempo que se fixa no campo energético daquele indivíduo, no campo perispiritual, vai também se agregar às formas de pensamento similares na atmosfera do planeta. E então, quando a gente renasce, aí a gente vem com a matriz etérica, a gente uma matriz perispiritual para formar um corpo. Essa matriz já é formada também a partir de uma parcela dessas composições que foram sendo feitas de todas essas formas, tanto as que se concretizaram, que viraram ações, sejam elas positivas ou negativas, altruístas ou egoístas, e todas aquelas outras que ficaram num reservatório de desejos e de ideias não concretizadas. Isso tudo nada mais é do que vibração. E toda vibração que você emite vai gerar em algum desses três níveis um retorno. Então, acho que seria uma boa introdução, talvez, isso aqui que eu falei, para a gente ter uma percepção do karma, né? Muito bom, Mazan. Eu gostei muito de como você começou, e você começou de uma forma interessante, situando a palavra até tecnicamente karma, né, que é uma palavra realmente sânscrita, que significa ação, e por consequência há sempre uma consequência, uma reação por isso. A palavra sofreu uma espécie de corrupção de significado que não tinha essa acepção no sentido original do hinduísmo, especialmente do hinduísmo. O budismo também utiliza e várias outras doutrinas, mas sobretudo o hinduísmo utiliza a palavra karma como sendo sinônimo apenas de ação, como você colocou muito bem, né? E ao longo dos tempos ela passou a significar algo que tem a ver com
um fatalismo, uma determinação de tal forma que geraria, de alguma forma, um destino, um maktub, de maneira indelével, inderrogável no sujeito, que não estaria associado ao sentido original, né? Pelo contrário, essa corruptela de significado, inclusive, gerou não apenas um entendimento reencarnacionista distorcido na Índia multimilenar, que o próprio Emmanuel, em A Caminho da Luz, chega a dizer, o espírito de Gandhi, até hoje desencarnado, fica pairando sobre a Índia, tentando, de alguma forma, destruir essa mentalidade das castas que tem fundamento numa ideia de karma fatalista, ou seja, o sujeito nasceu pária, por causa de um karma, ele nasceu pária, ele tem que pagar aquilo com uma espécie de ostracismo social e assim por diante. E, por outro lado... Isso foi uma corrupção mesmo da ideia original. Da ideia. E, por outro lado, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de destino, né, na palavra árabe, maktub, a gente tem a ideia de uma ordem de contingências que produz uma espécie de jornada obrigatória ou fatalista no sujeito. E você foi muito lúcido, eu gostei bastante, estava aqui ouvindo você, acompanhando você, de dizer que quando a gente fala em destino, a gente fala também em liberdade, porque quando a gente compreende o quanto há contingências aleatórias que determinam em minha vida, eu estou perguntando também o quanto eu tenho autonomia diante dessas contingências. Eu não tenho total autonomia, por exemplo, em relação ao meu nascimento, talvez, aqui pensando em termos materiais e biológicos, mas o que é que eu faço com isso a partir de então? Né? O que é que eu faço com as coisas com que chegam? Um pouco da ideia do Sartre, né? Então, e você colocou de maneira bastante interessante, no meu modo de ver, que é essa ideia de que aquilo que a gente às vezes chama de destino é uma espécie de reflexo condicionado que está atuando dentro de nós e produzindo em nós, a princípio em termos psíquicos, e que gera ocorrências que a gente chama de destino, mas que a gente já estava ali alimentando, vitalizando, né, Mazan? Exatamente. E se você usou uma palavra muito fundamental aqui para a gente pensar, que é autonomia. Quanto de autonomia que a gente tem, né? Não tem essa resposta não, viu, gente? Mas é bom a gente pensar sobre isso, porque para além da ideia de que, a despeito de qual seja mesmo nossa qualidade espiritual de evolução, e isso vai dar mais ou menos folga para a gente poder fazer algumas cutucadas na programação, né? A depender do nosso estágio. Existe um outro lado aí que a gente tem simbolizado na mitologia grega, que é o mito das três moiras. E você tem Cloto, Atropos e... esqueci o nome da terceira agora. Sei que uma tece o fio da vida, a outra Láquesis distribui os quinhões, aquelas coisas que você vai atravessar, isso dentro das histórias mitológicas, e a terceira, que é Atropos, que corta o fio da vida, determinando o momento da morte. E na mitologia, e na época em que isso tinha uma potência muito grande enquanto material cultural, mais ainda do que hoje, porque hoje eu estou trazendo uma leitura que é mais psicológica, que é, naquela época se dizia que até os deuses estariam submetidos às moiras. E para os junguianos, por exemplo, os deuses são arquétipos. As moiras também são arquétipos, né? E quando a gente imagina que a gente tem autonomia ou não, a gente também precisa se colocar num lugar de pensar, eu não tenho ainda uma noção muito clara do quanto de consciência que eu tenho sobre mim mesmo e quais são os conteúdos inconscientes que, de alguma maneira, ainda norteiam minhas decisões e minhas reações, meus pendores, né, complexos, coisas que estão na sombra, elementos da ânima, do ânimos, e a própria configuração do self. E como isso tudo não sofre um diálogo contínuo, porque o ego se distanciou da alma, né? E a trajetória é refazer esse eixo simbólico de aproximação entre o ego e a alma. A gente tem menos autonomia na medida em que a gente tem mais conteúdos inconscientes e menos integrados. Então, um pedaço dessas questões
que a gente carrega a partir de nossa antologia pessoal, né? E que a gente carrega a partir das representações das coisas que a gente vivenciou e como a gente apreendeu essas vivências, mas também de todo um arcabouço de tudo aquilo que eu já vivi naquele mar de eternidade e que, por não caber na consciência desta encarnação, fica no lastro do inconsciente, também atuando como elementos propulsores dos nossos processos. E aí é que a gente começa a colocar karma e destino numa balança para poder olhar para isso, né, como você trouxe aí, né, das escolhas, e se colocar na direção de reflexionar, por exemplo, o karma está contra nós, eu realmente tenho fulana ou fulano como um karma, né? Ou aquilo que a lei de causa e efeito dispõe diante de mim, na minha vida, me tensiona ou me facilita numa direção em que eu possa me desenvolver mais para um caminho de plenitude. Muito bom, muito bom. Quando você cita Jung, né, eu fico pensando, a teoria de Jung, não é à toa que Joana de Ângeles se vale muito dela, porque acho que aproxima e tem pontos de conexão com o próprio pensamento espírita, porque se a gente for ver até essa ideia de autonomia e de liberdade que o ser humano tem, compreendido pelas ciências psíquicas, até isso, essa é uma noção muito complicada dentro da teoria psicológica. A gente pega o behaviorismo, por exemplo, de Watson. Watson chegava a dizer, me dê 5 crianças que eu faço delas o que eu quiser, porque a causa do comportamento está no meio ambiente, né? Skinner lançou um livro chamado Mito da Liberdade, onde ele diz que a liberdade é um mito. Na verdade, a gente se comporta de acordo com os condicionantes e o repertório do meio ambiente que dita o meu comportamento. E mesmo a teoria psicanalítica de Freud, que já é um passo paradigmático um pouco avançado no sentido de olhar para a subjetividade, para conteúdos internos, tem na sua proposta uma espécie de determinismo psicossexual, determinismo inconsciente, que Jung aceita a predominância do inconsciente, aceita que há um oceano. Achei muito bacana esse oceano que você citou, esse mar do inconsciente, né, que predomina sobre nós, mas a teoria de Jung eu acho muito bacana porque vai dizer que o inconsciente não é aquele depósito de conteúdos reprimidos apenas, freudiano, que de vez em quando sabota a nossa vida e gera neuroses e sintomas, mas é também um local de grande potencial e que sinaliza coisas que a gente precisa olhar para e assimilar, internalizar. E essa talvez seja a questão de autonomia muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu tenho um destino que é me tornar aquilo que a minha natureza está programada para eu me tornar, aquela imagem que Nise da Silveira coloca da semente, né, que assim, na semente já existe a árvore, né, a metáfora da individuação, e a semente não vira nada de diferente senão aquilo que já está na sua própria natureza. A gente também está programado, esse é o destino, para se tornar aquilo que a gente já é em potencial, e o processo de desenvolvimento, e aí está a nossa autonomia, né, de escolhas, do alinhamento entre ego e alma, que você colocou brilhantemente, essa conexão consigo mesmo, que são as nossas escolhas para se tornar aquilo que eu estou programado para ser, né? Ou seja, eu não vou me tornar uma outra pessoa, eu vou me tornar mais pleno dentro da minha própria natureza, né? Isso tem a ver também com o pensamento espírita, né, Mazan? Porque, de um lado, a gente tem essas teorias deterministas. Jung vai dizer que a gente tem uma certa autonomia nesse sentido. O ser humano nasce mais social e vai se tornando mais indivíduo, mais individuado ao longo dos tempos. Botzano, na teoria espírita, vai dizer nem liberdade absoluta, nem determinismo completo, causa e efeito. E causa e efeito, como você colocou muito bem, às vezes é mal entendido no meio espírita. Causa e efeito ainda é entendido num sentido fatalista, né? Mas não eu suponho que, como a gente cresceu dentro de um olhar newtoniano da física, que é um olhar causalístico, né? Então, toda causa gera um efeito, que gera uma causa, que gera um efeito. Então, isso realmente limita, porque esse é um olhar binário da consciência, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir
integrar uma amplitude da causa e efeito se a gente não atribui a esses elementos uma possibilidade mais quântica, onde elementos que não estão se tocando também interferem entre si. Porque existe um entrelace entre todas as leis, existe um entrelace entre todos os seres, não só os humanos, mas todos os seres da criação, na natureza. Esse equilíbrio quântico, ele é movido toda vez que a gente se alinha e se desalinha com a lei, e isso naturalmente vai gerando processos que são de ordem coletiva, como a gente está vendo, por exemplo, a pandemia, que, dentre outras coisas, não deixa de ser um reflexo de toda uma construção sombria da humanidade, né? Não somente nas intervenções inadequadas junto à natureza, mas as próprias construções individuais e nas nações. Mas isso também vai ter um conteúdo que é de ordem familiar e que é de ordem grupal e de ordem, sobretudo, individual, né? Quando eu trouxe o mito das moiras, uma das ponderações que se faz é que, isso você vai encontrar uma ponderação bem legal no livro Destino, Amor e Êxtase. E ele fala que, como o destino é aquilo que nós fazemos com que nos acontece, e você disse isso mais cedo, citando outras fontes, mas a verdade é uma só, né? Então, quanto mais eu sou arquetípico, ou seja, quanto mais eu sou coletivizado, sem singularidade, sem noção de mim mesmo, mais eu estarei fazendo aquilo que todo mundo faria. Mais eu estarei pensando tudo o que todo mundo pensaria. Mais eu estarei reagindo como todo mundo reagiria. Então, eu me torno, quanto mais arquetípico, eu me torno muito previsível. Então, é fácil imaginar uma linha, um fio de destino de Cloto para uma pessoa extremamente arquetípica, porque ela ainda age como se ela fosse pertencente a um cardume. Mas quando você começa a fazer um processo de integrar elementos de sua natureza, isso custa muito caro, porque é integrar polaridades e encontrar um terceiro caminho para expressá-las, mas também jogar luz nas zonas que são sombrias e arcar com o ônus e o bônus de poder trazer esses aspectos sem tantos juízos de valor, que é, para mim, assim, em termos espíritas, uma das grandes questões que a gente tem que trazer à pauta sempre, porque a persona espírita atrapalha muito. Eu tenho que ser evangelizado, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser um bom espírito. Você muda, você, da porta do centro para dentro, você vira um ser quase que angélico. Então, a persona espírita ainda é uma armadilha, porque a pessoa imagina, na sua santa ingenuidade, que ela está ficando boa, que ela está ficando melhor, quando, na verdade, ela está construindo uma falácia para ela mesma, porque é uma barreira para que ela possa se olhar com aquele tamanho de honestidade e, às vezes, até de crueza, que, sem isso, você continua arquetípico, porque todo mundo quer ser admirado, então você está no lugar do arquétipo, vivenciando o arquétipo, de ser espelhado, vivenciando aspectos da vida que as pessoas imaginam que você deveria vivenciar porque são as expectativas coletivas. E isso torna a gente tomado, né, por essas armadilhas que são inconscientes em parte, né, mas que, de certa maneira, vão jogando a gente nessas valas e a gente vai repetindo esses padrões e a gente diz, não, foi meu karma. Uhum. E, na verdade, foi minha inconsciência.
Minha inconsciência. Porque o inconsciente, para quem não é da área e que não está muito afeito a essa literatura, esse jargão, o inconsciente é como se funcionasse conosco, dentro de nós, como uma espécie de modo offline. Né? Inclusive, Emmanuel, quando define pensamento na obra Pensamento e Vida, a definição que Emmanuel dá, é uma obra da década de 50, antes mesmo da coleção psicológica de Joana de Ângeles, a definição que ele dá é uma definição de inconsciente. A definição que ele dá de pensamento é como se fosse um modo offline que está atuando em nós. E é por isso que é difícil mudar de pensamento. Porque não é apenas ler um livro, por melhor que seja, ou apenas fazer um mantra e eu mudei de pensamento, porque aquele pensamento intrusivo volta. É muito mais um trabalho interior, né? E você colocou uma coisa interessante, né? Porque essa persona espírita é uma espécie de roupa que eu uso em determinado ambiente, onde eu me acho ou me ajusto a uma identidade de espírito evoluído, mas que, na verdade, é uma espécie de negação do próprio inconsciente, né? Porque a persona está para a vida social, assim como o inconsciente está para o mundo interior, né? Quando o indivíduo se fixa demais na persona, ele nega o inconsciente. E como a persona tem uma função de facilitar o trânsito no âmbito social, até aí tudo bem. Mas nosso desejo de pertencimento, de inclusão e nossos complexos de inferioridade, superioridade, dentre outros, acabam fazendo com que a gente queira tanto ser aprovado e aceito, né? Porque se a gente fala de complexo de superioridade, a gente está falando, na verdade, de vaidade, de orgulho. Se a gente for trabalhar aqui em termos de um âmbito moral da questão, muito embora o complexo não seja um tema de âmbito moral, mas que vai incidir sobre o elemento moral, né? Então, você é mobilizado por essas coisas e isso também vai construindo uma egrégora que fortalece ideias não somente a seu respeito, mas a respeito dos outros. E a gente aprende, e ainda falando sobre karma, porque eu acho que é bem importante falar sobre isso, a gente aprende que não se deve falar mal das pessoas, por exemplo. Não é? Que o espírita não pode ser maledicente, ele no máximo vai desabafar. Não é? Porque com caridade. Então, a gente aprende isso. Mas, se você pensar por esse prisma que a gente está tecendo aqui juntos hoje, se eu digo assim, Flávio é X, e aí eu fico com essa ideia aqui na sua direção. Você pode não ter nada de X. Mas a minha vibração na sua direção, ela vai tocar você. Mesmo que ela não interfira em você. Mas ela vai cutucar você de alguma forma. Aí a pessoa chega lá, estou passando mal, não sei o que é. Flávio diz, estou sentindo uma dor de cabeça. O que será que houve? Aí a gente lembra daquele caso de Chico Xavier, em que a senhora chega no centro espírita com a dor de cabeça, mas é porque o marido dela quis agredi-la fisicamente e se conteve, mas o dardo mental saiu. E esse dardo mental gerou o mal-estar nela. E foi um dardo. Mas se eu continuamente penso, às vezes eu não falo, mas eu penso, que a gente não pode falar, mas pensar pode. Mas se eu não falo, mas penso, eu contribuo para que você seja tocado por essa vibração. Se você tem ressonância com esse X, eu contribuo karmicamente, vibracionalmente, para que você possa trazer isso à tona. As pessoas não pensam isso por esse viés. Do tamanho da força que é o pensamento, do cuidado e da responsabilidade que nós deveríamos ter, porque isso também gera karma. A gente, não, é só uma conversinha ali para distrair, que nada, bobagem. Não, não é bem assim. E também, não é que você tem que ser rígido, não pode falar as coisas, mas a gente aprende no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que você só vai falar sobre uma questão de uma pessoa quando for para ajudar. Fora essa premissa, nenhuma outra justificativa para você expor alguém, ou falar mal de alguém, ou trazer uma questão de alguém. A gente aprende isso no Evangelho, mas está lá escrito bonitinho, todo mundo diz, fulano, não fale mal não, que coisa feia, Ave Maria, você falando essas coisas, nem parece você. Mas na hora da gente, quando a gente está com raiva, quando a gente está frustrado, quando a gente às vezes tem
uma prevenção com determinadas pessoas. Às vezes, de fato, elas cultivam um pouquinho isso também na nossa vida, mas a gente tem que ter esse cuidado porque esse detalhezinho do pensamento, ele é muito importante porque antes dessa vibração chegar em você, ela vai contaminar a mim. E eu vou ficar permeado por essa forma de pensamento. E, naturalmente, eu vou atrair vibrações, não necessariamente entidades, mas vibrações densas, similares. E aí eu digo, poxa, as minhas coisas não dão certo, não sei o que é, eu faço tudo direitinho, eu rezo, eu vou ao centro, eu faço, eu tomo passe, eu assisto palestra do Flávio, eu vou lá e não perco um programa do canal Raciocínios Espírita, e sou tão dedicado nos meus estudos, já li a obra de Joana todinha, se você quiser, eu cito ela toda aqui, mas minha vida acontecendo isso, deve ser o karma, e a pessoa não se dá conta que existem hábitos, como você disse aí, condicionamento, né? Que a gente carrega e, exatamente por serem hábitos, eles passam tão despercebidos que eles continuam gerando efeitos na nossa vida e na vida dos outros e a gente não se dá conta. E isso é um detalhe, mas esse é um detalhe muito importante. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente. Porque aquilo que a gente vitaliza no nosso mundo interior forma realmente uma espécie de atmosfera individual, né? Expressão emanuelina também, né? Atmosfera psíquica. E isso, de alguma forma, acaba transmitindo mais até do que em algum nível, especialmente para as pessoas mais sensíveis, do que a linguagem verbal, do que a linguagem articulada. Então, às vezes, a gente está falando até muito bonito, mas às vezes a gente não tem aquele tônus de verdade. Eu sempre me lembro de uma expressão do Evangelho que diz que Jesus falava como todo mundo falava, mas ninguém falava como ele falava. Ou seja, ele utilizava as expressões do povo, a linguagem conhecida, mas ninguém conseguia fazê-lo conforme ele exteriorizava. Porque na sua boca as palavras tinham um tom de verdade, era mais do que o discurso. Eu me lembro de uma obra de André Luiz, No Mundo Maior, que tem um caso de Cipriana, que eu sempre cito, que quando Cipriana chega, Poder do Amor, capítulo 5, chega no ambiente, Cipriano, espírito evoluído, André Luiz e o Calderaro, se não me falha a memória, já havia doutrinado o espírito, já havia feito, etc. Já havia orientado de tudo que é jeito. E Cipriana chega com o obsessor obsidiado aqui para nós. Eu tenho até uma doutrinação mais rica do que aquilo. Ela não precisou falar tanta coisa, o discurso dela foi simples, mas não era o que ela falava, era o que ela irradiava, né? Exatamente. E aí começa todo mundo a chorar, e aí ela pega, e aí o benfeitor diz assim, a diferença dela para nós é que a gente tenta fazer o bem, mas ela já ama de tal forma que ela pega os dois como se fossem filhos dela, filhos de sangue dela. É outra coisa. E quando ela se aproxima de Gregório, se eu não me falha o nome, acho que é Gregório o nome do obsessor, e ele diz, que minha espada que eu vou atacar você, ela diz, eu não tenho espada senão a do amor. Perfeito. E aí ele desarma, porque não é somente o que ela está narrando, é tudo aquilo que ela sente e vivencia. E como isso é potencializador dos nossos destinos e, naturalmente, construtor das nossas causas atuais. Porque, assim, a gente pode ter uma coleção de causas terríveis do passado. Isso não importa. Porque se você mobiliza energias na direção da luz e do bem, você começa naturalmente a diluir essas vibrações sombrias que você um dia mobilizou. Então, o bem que você faz plagiando Emmanuel desmancha o mal que você fez, né? Então, isso é uma das formas que as pessoas dizem, você não tem como mudar o destino. Primeiro que destino não existe. Destino é o que você faz a partir do que a vida lhe traz, né? Segundo, tem como mudar sim, porque na medida em que você vibra e age numa outra direção, sem interesse pessoal, e isso é muito importante frisar, né? Porque tem que ser algo completamente despretensioso, você começa a criar um vetor. Pense que você tem uma reta vindo aqui, aí você cria um outro vetor aqui, que é a moça disso aqui vai fazendo isso. Então você desvia, você dilui.
E a gente pensa isso também do ponto de vista da física, não só a física newtoniana, mas a física quântica, que quando você tem outros vetores e outros elementos que são entrelaçadores, ou outras forças que entram em jogo, aqui falando só de Newton, você muda o esquema das forças. Você pode até neutralizar completamente. Pois é, porque mesmo que a gente tenha um passado, como você falou, que gera alguma influência sobre o nosso presente, aquele reflexo que fica como se fosse um eco ressonando na experiência atual, por conta de toda a conjuntura arquetípica, como você falou, ou seja, ancestral nesse sentido, inconsciente coletivo, e em alguns momentos Chico usava a metáfora de que a gente tem, a gente está em alguns minutos de luz e séculos de sombra, ou seja, apesar da luz acesa diluindo a treva, ainda tem uma predominância de treva. A gente está saindo de um túnel, não totalmente saindo ainda tem escuridão ali, embora a luz esteja expulsando, digamos assim, a treva, né? Mas ainda assim que o passado tem efeito sobre o nosso presente, causa e efeito. A forma como eu direciono minha vida agora, e eu focalizo, eu vitalizo as coisas que eu tenho, porque eu não deixo de ter um livre-arbítrio. Expressão livre-arbítrio é uma expressão muito mais apropriada do que liberdade nesse sentido, porque não pressupõe uma autonomia. Eu não posso tudo, eu não consigo fazer tudo, né? Dentro da Não minha temos domínio sobre tudo, não temos. sobre tudo. Dentro dos limites que eu tenho, eu posso deliberar e gerar novos efeitos, gerar reflexos positivos, que eu já sinto isso. Aquela passagem, Mazan, do ladrão, do chamado ladrão na cruz com Jesus, e que é motivo de muita discussão teológica, porque Jesus disse, em verdade estarás comigo no paraíso. Uhum. Certa vez, lendo um texto belíssimo de Emmanuel, me encantou a abordagem dele quando ele diz o sujeito que viveu equívocos e que naquele momento decide focalizar agora no caminho certo, ele não percorreu a jornada, ele tem uma jornada imensa a percorrer, mas o fato de ele ter voltado agora para o caminho certo, apesar de todo o caminho que ele tem que percorrer, já saber o caminho que ele deve percorrer, já é um paraíso. A própria jornada isso abre um portal, né? Que antes não existia. Não existia, não existia. E uma outra coisa que você falou maravilhosa e que eu simpatizo muito, essa ideia do ser coletivo. Né? Eu não sei se é por conta da profissão, da nossa profissão, né? Que eu pessoalmente, eu me interesso muito pouco por psicologia de massa, psicologia de grupo. Eu acho uma coisa, além de perigosa, um tanto desinteressante, porque foram as psicologias de massa, de uma forma geral, que geraram muito mais mal do que bem. Foram as psicologias de massas que geraram regimes totalitários. Hitler não faria nada sozinho, Stalin não faria nada sozinho, se não fossem as psicologias de massa. E eu vejo que quase sempre, nas psicologias de massa, a gente perde essa singularidade, eu acho que retoma um pouco aquele hábito de bando coletivo, aquele hábito de cardume, né, primitivo, de tal forma que a gente reage de uma forma que talvez nunca a gente faria sozinho. Quando eu vejo um torcedor de futebol chutar a cabeça de outro no chão, tocar fogo no índio, ou assim por diante, quase sempre esse sujeito, que é um jovem, quase sempre ele não faria isso sozinho. Ele faz por conta daquela psicologia de massa que às vezes estimula aquilo que a gente tem de pior, aquilo que a gente tem de mais arcaico, aquilo que a gente tem de mais instintivo, que é o coletivo. Eu misturo com uma massa, eu perco a minha identidade, eu ajo com o padrão coletivo. Verdade. E assim, o estudo sobre as psicologias de massa, ou sobre a psicologia social, de certa forma, vai olhar para esses fenômenos para entender como eles acontecem, né? E trazer para a gente alguma claridade em torno de como as pessoas se interferem entre si nos grupos e como os grupos interferem entre si, entre eles também, e assim isso vai escalonando para um nível cada vez mais coletivo. Quem usa essas ferramentas de entender mecanismos de como isso funciona nessa obtenção de domínio, de interesses políticos e outras coisas, porque a gente sabe que isso existe em diversas dimensões da vida, naturalmente também vai construindo uma relação bastante enviesada. O que seria utilizar aquilo que eu sei e posso para promover
não somente um auxílio e uma dissolução desses conteúdos que são coletivos, que eles não vão dissolver, né? Quem se individua, ele não sai do coletivo, mas o coletivo sai dele. Né? Você não está mais submetido ao coletivo, mas o coletivo, você está junto, porque você mantém uma relação consciente com esse coletivo. Você mantém uma relação de cidadão com esse coletivo, você mantém uma relação ética com esse coletivo. Então, essas dimensões da psicologia que se debruçam para entender isso, elas têm um valor. Eu também nunca fui o maior simpatizante, porque quando eu já entrei na faculdade, a minha ideia sempre foi a prática clínica, né? Então, mas você vê dentro do setting terapêutico como o coletivo está ali dentro, aparecendo no indivíduo. Toda vez que o indivíduo diz, eu acho que eu não vou fazer tal coisa porque vão pensar o que de mim? O coletivo está falando para a gente ali, apesar de usar a boca de um indivíduo. E eu queria pedir licença para falar uma coisa que eu achei bem importante. Quando você trouxe a ideia das castas, lá no início, quando a gente falou do pensamento sobre karma enquanto ação, quando Shankaracharya trouxe a primeira versão de hinduísmo e depois Krishna veio reorganizar porque havia acontecido uma distorção, isso pelo menos segundo os teosofistas, a ideia das castas originalmente não era uma ideia de separatividade, não. Era somente para desenhar um aspecto fundamental que envolve o karma, que é o dharma. Porque se o karma aponta para mim o que eu produzi de causas até agora e o que eu sou capaz de colher, o dharma me aponta para um ensejo de perceber onde eu já estou agora e qual é o passo que eu preciso dar para subir um próximo degrau. E aí, quando vem essa metáfora das castas, as 4 castas tinham 4 tarefas espirituais. A obediência, a capacidade de produzir administração e enriquecimento e abundância, a capacidade de trazer justiça e proteger o oprimido, e a capacidade de instruir. Então você vai ter o Párya e o Brahmani nos polos opostos aqui, representando, e os outros 2 eu não me lembro os nomes não, mas cada uma dessas castas representava um processo de Dharma e não uma fixação que impossibilitasse o indivíduo de sair dali para outro lugar. Mas, naturalmente, os interesses coletivos distorceram a ideia e isso foi ficando como se fosse dessa forma, mas originalmente, quando você vai lá para as raízes dessas orientações espirituais, elas estão falando de um processo que está ali lado a lado com o karma, porque você só consegue trabalhar o karma se você consegue também começar a construir consciência do que é preciso ser feito. Então pense comigo, se eu tenho um hábito, uma tendência de funcionar numa determinada direção e produzir um tipo de determinado pensamento e vibração, e eu consigo perceber isso em mim ainda, mesmo que parcamente, eu tenho uma pequena noção de algo aqui que me dá uma pincelada de algo que eu carrego. Então, pelo menos, quando a gente imagina trabalhar questões, isso do ponto de vista espiritual, sobretudo, a gente encontra comumente as pessoas dizendo, não vou pensar nisso, não vou agir assim, não vou mais fazer isso. E aí você tem todo o processo de repressão ou de supressão, né? Que não funciona, porque você vai reservar energia psíquica, você vai criar proibições e aquilo vai sair depois numa explosão muito bonita e todo mundo vai sair chamuscado, porque em algum momento aquilo vai precisar escapar. Não é explosão de luz, né? Quando é de luz. E aí, só que quando eu
consigo perceber que eu tenho nuances em mim que merecem mais cuidado, e assim é bom a gente ter esse olhar compassivo, né? Não precisa dizer que são coisas ruins, negativas. Nuances que merecem mais cuidado porque a gente é um peregrino e precisa saber que é isso. E assim, eu acredito muito que a maioria de nós até já decidiu tentar caminhar no bem. Pode até não persistir no bem, mas tenta caminhar no bem, né? Então a gente é um peregrino. Então se a gente percebe essas nuances, a gente vai trabalhar elas fortalecendo a virtude oposta. E é por isso que é também tão importante a forma pensamento aqui, ainda falando de karma, mas já trazendo dharma, porque se eu focalizo o meu pensamento, requalificando ele para esse outro lugar vibracional da virtude oposta, eu tenho muito mais chance e menos desgaste de energia do que eu teria se eu trabalhasse na repressão. A repressão pode criar continente para muitas situações, até pode. Mas você vai gastar um monte de energia. E muitas vezes você não vai ter resultado. Mas se você trabalha a função oposta, se você trabalha a virtude oposta, exercitando ela, você dinamiza em você as moléculas sutis do seu perispírito que são condizentes com aquela virtude. Porque o perispírito é formado do que nós sentimos e pensamos. Então, se eu dinamizo as virtudes opostas, eu atraio moléculas, partículas eletrônicas para o meu perispírito que vibram naquela faixa que é melhor. E quando isso vai se fixando, significa que eu começo a criar também um perispírito mais quintessenciado. E isso vai se refletir também no meu corpo físico. Na minha qualidade de pensar, na minha qualidade de sentir. Faz sentido isso que eu estou trazendo? Eu concordo, eu concordo. Acho que essa nota é importantíssima, porque às vezes a gente entende, isso é muito comum também no meio religioso, de um modo geral, espírita de forma particular, que é a ideia segundo a qual a gente consegue fazer a reforma íntima por meio de repressão. A ideia de eu reprimir um pensamento negativo parece aos olhos de quem lê a obra espírita a priori, parece estar seguindo os códigos espíritas, mas não é o caso. Algumas pessoas têm muita dúvida com relação a isso. E aí, como é que eu faço? Como é que eu mudo de comportamento, etc. E você foi preciso quando você alude à repressão no sentido do pensamento, ou seja, o impulso que eu tenho, se eu reprimir, no fundo eu estou negando que ele existe. Eu não estou tratando ele, eu não estou enfrentando. Ah, mas se eu tenho um comportamento, o comportamento eu posso até exercer o controle, eu tenho vontade de bater em alguém, eu posso ter o impulso e controlá-lo, mas eu preciso trabalhar esses sentimentos. Que é isso que você está dizendo, né? Porque se eu ficar reprimindo o que eu sinto, achando que eu estou evoluindo com isso, é uma mola que eu reprimo e a mola volta com mais força. Né? Porque, na verdade, as coisas que a gente vai passando, os eventos da vida cotidiana, já vão tensionar a gente na direção das coisas que nos tocam. Então você vai ter a oportunidade de exercitar aquilo que é o oposto do que você faria. Vai ter vezes que você não vai conseguir mesmo, e vai dar aquela escorregada bonita. Mas é isso mesmo, a gente tem que fazer tentativas 10.000 vezes, como diz Emmanuel, a gente vai tentar 10.000 vezes. Se a nossa intenção é criar outros parâmetros internos em que podemos ir nos tornando melhores seres e melhores canais, portanto, do sagrado na vida, isso vai tornando a gente mais viável como extensões das mãos divinas. E, de certa forma, voltando ao início da nossa conversa, quando você disse que a nossa destinação era a evolução e a luz, isso nos leva para esse lugar. Porque eu vou me tornando capaz de ser viável para ser uma extensão, ainda que pálida, das mãos sagradas.
Impressionante, interessantíssimo, Mazan. Eu me lembrei agora, Mazan, de um texto do livro Em Busca da Verdade, da própria Joana de Ângeles, que ela menciona uma coisa muito interessante, que ela diz assim, às vezes, até no ambiente religioso, a pessoa começa a orar, a meditar, a fazer algum tipo de exercício, e aí rompem na tela mental uma série de pensamentos que são incompatíveis, entre aspas, no conceito dela, incompatíveis com aquele momento. Pensamentos, por exemplo, de lascívia, pensamentos, por exemplo, de libido, de luxúria ou de agressividade. E aí ela vai colocar uma coisa para você ver, para a gente ver como o pensamento espírita, nesse sentido, é um paradigma diferente daqueles sistemas religiosos do passado, porque não entende reforma íntima como negação, como repressão. Porque a gente acha, por exemplo, que a ideia de não vou pensar no pensamento negativo. Já estou pensando. Porque quando eu digo eu não vou pensar, então, até neurolinguística é isso, né? Mas então, ela diz o seguinte, que quando esses pensamentos vêm à tona, não é necessariamente negativo. Porque, às vezes, o fato de você estar concentrando e orando, o inconsciente, que está cheio desses hábitos anteriores, está liberando em forma de arquivo que vai e está fazendo uma espécie de catarse, de limpeza mental. O que fazer? Ficar alimentando esse pensamento? Também não. Deixar ele vir, sentir, tomar consciência ou seja, é o ser consciente disso e voltar a orar. Né? Mas não brigar contra eles, né? Que é o que a gente normalmente faz. Né? E aí empurra e o pensamento uma hora volta. Né? E isso, né, esse processo de tentativa de brigar, gera uma resistência muito grande, porque você fortalece mais a potência daqueles pensamentos que estão emergindo, em vez de acolhê-los e olhar para eles. E é importante, quando se trata de pensar em destino, em karma, em dharma, a gente saber que ecos do passado, seja desta vida, seja de outras vidas, vão nos visitar e acolhê-los metaforicamente na nossa sala e tomar café com eles, ou chá, ou seja o que você quiser, e conversar com eles. Eu gosto muito de conversar com os meus pensamentos, porque às vezes os pensamentos ganham uma autonomia que parece que você tem uma outra personalidade ali falando. Então eu gosto de conversar. E eu converso. E isso Jung chamava de imaginação ativa, que pode acontecer de outra forma. E assim, às vezes saem coisas interessantes, porque é uma maneira de você se debruçar sobre coisas que você jamais diria talvez a alguém. No máximo, às vezes, a um médico, a um psicólogo, a um terapeuta, que muitas pessoas conseguem se desnudar um pouco mais, mas ali você está num ambiente privado, que é a sua mente, e você pode conversar com isso e acolher isso. E, de alguma forma, poder perceber, né, onde eu estou agora. Em que ponto? A gente não vai ter essa resposta de forma exata. Ninguém tem como ter essa resposta de forma exata, mas a gente tem como ter pequenas noções de coisas que para nós são fundamentais hoje transformar para melhor. E isso envolveria esse Dharma, e isso envolveria modificar para uma requalificação mental, de sentimento. E isso naturalmente incide sobre a qualidade de, entre aspas, destinação. Porque isso define que tipo de ticket a gente está comprando e qual é o vagão que a gente está entrando. Perfeito. Porque olhar para os pensamentos, inclusive os chamados pensamentos negativos, é uma forma de não apenas ter domínio sobre eles, autonomia sobre eles, mas também se libertar deles. Quando eu não olho, eles me aprisionam, eles estão ao meu encalço. E você falou que isso é destino, isso é autonomia do destino, isso é também olhar para o Dharma, e isso também é liberdade. Essa é a liberdade verdadeira, que é uma liberdade interior, né, Mazan? Uma liberdade fabulosa nesse sentido, né? Uma liberdade que vai além dos limites materiais que a nossa condição corpórea impõe, né? Que a gente tem limites, né? E, Mazan, a gente está se aproximando do final. Eu queria ouvir suas considerações finais, te agradecer antecipadamente por dispor do seu tempo
para estar batendo esse papo aqui muito legal comigo e com o pessoal aí. Agradeço, portanto, penhoradamente, né? E deixo para que você possa fazer um encerramento, possa fazer considerações finais. Fique à vontade. Eu queria só dizer uma coisa para todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois aí na gravação. Faça melhores escolhas todos os dias. Existe uma pergunta que é bem clichê, mas ela é tão profunda. Você está feliz? Isso lhe faz feliz? Isso diz respeito realmente a você? E esse nível de coerência que a gente pode ir construindo com a nossa natureza mais genuína, para mim, pelo menos, pode criar uma composição belíssima de melhores escolhas, escolhas mais saudáveis. E veja que isso não tem nem a ver com espiritismo, isso tem a ver com vida, tem a ver com autorrespeito, tem a ver com auto-amor, com autocompaixão. Não é autodesculpismo, mas é autocompaixão. Então, se pergunte sempre, o que a minha melhor versão faria nessa situação? O que a minha melhor versão diria nessa situação? E a despeito de eu e vocês, eu acredito que vocês sabem que eu também penso muitas coisas que eu não digo. Então, eu não estou falando aqui me excluindo do contexto. A despeito disso, de nós ainda carregarmos um monte de material privativo aqui que nem chega aos nossos lábios, não fique impressionado nem triste por causa disso, porque Deus é amor. O amor de Deus é evolução. A lei de Deus impulsiona para a evolução. Não existe nada que não possa ser aproveitado. Caminhou por um lado, acha que desviou, mas aquelas experiências trazem aprendizado para quem está disposto a construir aprendizado. Então, se existe algo que não tem escapatória, é de que nós, como filhos da fonte, vamos nos integrar a ela a partir da evolução. E não existe portal maior e mais bonito e simples, apesar de difícil ainda por conta do nosso egoísmo, do que o exercício do amor. Então, comece exercitando o dever, porque ele precede o amor. Comece exercitando aquilo que cabe a você fazer, já que você enxerga aquela tarefa. Respeite também a si mesmo, então cumpra com seu amor por você. Essa é a primeira medida que você vai ter no amor que você vai dar ao seu semelhante. Lembre que você é cidadão, então o que você faz na sua cidade, o voto que você dá, a rua limpa que você mantém, tudo que você faz como cidadão afeta a sua coletividade. E por último, fique atento aos seus pensamentos. De vez em quando os pensamentos estiverem muito tristes, melancólicos ou difíceis, leve a sua atenção para coisas melhores. Exercite pensar mais coisas boas do que coisas difíceis. Não é que a gente não possa pensar isso. Elas vão vir. Mas existe e precisa existir lugar para que a gente pense na luz amor e ela possa se manifestar através de nós. Porque essa centelha que está aqui, que faz com que nós digamos eu sou eu, apesar de que essa é uma personalidade provisória, essa centelha é um fragmento divino. Então, ela nos diz que essa é a nossa estação final. Se é que existe um final.